Em 2011, Lady Gaga era uma das artistas mais famosas e controversas do planeta. Ela já tinha chocado o mundo com suas roupas impossíveis, performances perturbadoras e uma estética que fazia milhões de pessoas se perguntarem até onde ela estava disposta a ir. Mas uma noite, em um hotel de Londres, fez surgir uma das histórias mais estranhas da sua carreira. E em pouco tempo, um simples rumor se transformou em algo muito maior. Para muitos, aquela história parecia apenas mais uma prova de que Lady Gaga tinha cruzado todos os limites. Mas existia uma pergunta que ninguém conseguia responder. O que realmente aconteceu naquela banheira? No auge da sua carreira, Gaga não era apenas uma cantora tentando lançar músicas de sucesso. Ela havia criado uma persona própria, uma mistura de música, moda, teatro e provocação, onde cada aparição parecia planejada para causar uma reação. Enquanto muitas estrelas pop buscavam mostrar uma imagem mais próxima e previsível, Gaga fazia exatamente o contrário. Ela aparecia com figurinos extravagantes, performances intensas e visuais que pareciam desafiar qualquer ideia do que uma cantora deveria ser. Para ela, o palco não era apenas um lugar para cantar. Era um lugar para criar uma experiência. Com o lançamento de The Fame Monster, sua imagem ganhou uma atmosfera ainda mais sombria. O conceito explorava os medos e as pressões que vinham com a fama. E Gaga começou a construir uma identidade que misturava vulnerabilidade com uma estética quase monstruosa. Mas junto com o sucesso, vieram também as controvérsias. Cada novo clipe, figurino ou apresentação parecia abrir espaço para novas discussões. Algumas pessoas enxergavam uma artista criativa, usando símbolos e imagens fortes para falar sobre identidade, fama e liberdade. Outras acreditavam que havia algo mais obscuro por trás daquela estética. Na internet, começaram a surgir teorias de que Gaga estaria ligada ao satanismo, a mensagens ocultas e até aos Illuminati. Algumas pessoas tentavam encontrar supostos símbolos escondidos em seus videoclipes, apresentações e ensaios fotográficos. Essas teorias não apresentavam provas concretas, mas ganharam força porque Gaga trabalhava justamente com elementos que costumam gerar interpretações diferentes, referências religiosas, imagens perturbadoras, transformação, morte simbólica e uma estética inspirada no terror. Um dos momentos mais comentados foi o videoclipe de Alejandro, lançado em 2010. O clipe trazia uma estética inspirada em moda, religião e imagens militares, criando uma atmosfera dramática e controversa. Enquanto muitos defendiam que era uma obra artística sobre desejo, poder e fama, outros interpretaram aquelas imagens como uma provocação contra símbolos religiosos. Ela sabia criar imagens que não passavam despercebidas. Pouco a pouco, a linha entre a artista e a personagem que ela havia criado começou a ficar cada vez mais confusa para o público. Lady Gaga não era mais apenas uma estrela pop. Ela havia se tornado uma figura cercada por mistério, teorias e debates. E foi justamente nesse momento, quando sua imagem já estava associada ao choque e ao inesperado, que surgiu uma das histórias mais estranhas envolvendo seu nome: a história da banheira. Em 2011, durante uma passagem de Lady Gaga por Londres, surgiu um rumor envolvendo o hotel onde ela teria se hospedado. A notícia dizia que funcionários do local teriam encontrado uma banheira com uma grande quantidade de um líquido vermelho misterioso depois que a cantora deixou o quarto. O detalhe imediatamente chamou a atenção. Em uma época em que Gaga já era conhecida por uma estética que muitas pessoas consideravam sombria, aquela história parecia, para alguns, apenas mais um capítulo da sua imagem controversa. Mas a situação ganhou proporções muito maiores quando tabloides e sites começaram a reproduzir a história com um tom cada vez mais sensacionalista.
O que começou como um relato estranho de hotel, rapidamente se transformou em uma narrativa muito mais assustadora. Algumas pessoas passaram a dizer que aquilo poderia ser sangue. Outras começaram a relacionar o caso às antigas teorias que já cercavam Gaga, incluindo acusações de satanismo e especulações sobre símbolos ocultos em seu trabalho. Para quem acompanhava apenas as manchetes, a ideia de uma artista conhecida por chocar o público, envolvida em uma situação misteriosa, parecia algo possível. Mas existia uma questão importante no meio de toda aquela repercussão. O que realmente havia naquela banheira? A resposta não era tão simples quanto o rumor fazia parecer. Lady Gaga left a London hotel recently with the bathtub covered in blood. Now, a maid found the mess and reported the news to the paper, saying that she apparently thought that Gaga had been bathing in it as part of a satanic ritual. Now, others on the staff say the blood was actually fake and was used as part of her concert, and then when she went to go wash it off, it got all over the bathtub. Lady Gaga has been bloody everywhere lately. No, quite literally. The pop superstar, who is known for her eccentric behaviour, has been accused of bathing in blood as a satanic ritual. Staff at London's Intercontinental Hotel have told website Truthquake that Lady Gaga left large amounts of blood in a suite during a stay over the summer. Speaking about the gory news, a source told The Sun that staff are convinced she was bathing in it, or at the very least, using it as part of a new costume or weird stage routine. Enquanto o rumor continuava crescendo, uma explicação mais simples começou a ser associada ao caso. Naquela fase da carreira, Lady Gaga estava no auge da The Monster Ball Tour, uma turnê conhecida por transformar seus shows em verdadeiros espetáculos teatrais. A apresentação não era apenas uma sequência de músicas. Existia uma narrativa visual, com personagens, cenários e efeitos pensados para criar uma experiência intensa para o público. E um dos elementos recorrentes na estética daquela era justamente o uso de imagens fortes, incluindo sangue falso e efeitos cênicos. O objetivo era criar impacto, causar desconforto e transmitir uma sensação dramática, como se o palco fosse uma mistura de concerto, cinema e teatro. Por isso, uma das explicações mais levantadas para o episódio da banheira era que aquele líquido vermelho poderia estar relacionado aos materiais usados em performances, figurinos ou efeitos de palco. A ideia fazia sentido porque artistas que trabalham com grandes produções frequentemente lidam com maquiagem cênica, líquidos artificiais e elementos visuais que precisam ser removidos depois dos shows. O caso da banheira acabou mostrando algo maior sobre a fama de Lady Gaga. Quando uma celebridade cria uma imagem muito forte, o público começa a interpretar tudo através daquela lente. As teorias sobre satanismo, Illuminati e supostas mensagens escondidas faziam parte da maneira como algumas pessoas interpretavam seu trabalho, mas nunca foram comprovadas como algo real sobre a vida dela. O que existia era uma artista que usava símbolos controversos para chamar atenção, questionar padrões e criar discussões. E talvez esse tenha sido o maior efeito da era Gaga. Ela não controlava apenas o que as pessoas ouviam. Ela controlava o que as pessoas discutiam. A história da banheira de sangue acabou se tornando um dos maiores exemplos de como uma imagem pública pode transformar um rumor em algo muito maior. Mas talvez a parte mais curiosa dessa história seja perceber que, durante anos, o maior mistério envolvendo Lady Gaga nunca esteve escondido em uma banheira. Estava na forma como o mundo enxergava a personagem que ela criou. Uma personagem tão forte que, por um momento, muita gente esqueceu de separar a artista do mito.